Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Amém, agora tá melhor. Meus irmãos, vamos profetizar a palavra como a gente costuma fazer. Levante a mão direita para cima em nome de Jesus e repita comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Somente a ele, a Jesus Cristo. Salva de palmas para Jesus, meu querido. Amém. Meus irmãos, a gente vai abrir nossas Bíblias hoje em Provérbios 16. Provérbios capítulo 16. A gente está sem um data show hoje. Então eu queria que os irmãos aí prontamente abrissem, peguem seus celulares, abram a Bíblia para que os irmãos possam acompanhar. Queria pedir aos irmãos que possam ficar de pé, que fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. Amém? Provérbios 16, a partir do verso 1. A partir do verso 1. Provérbios 16. Amém ou misericórdia? Amém. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta, o Senhor abomina os orgulhosos, os arrogantes de coração. Sem dúvida, serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que determina os seus passos. Vamos para o verso 18 e 19. Verso 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Eu vou repetir o verso 18 e 19 para que os irmãos não esqueçam. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. É melhor ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. E os irmãos digam amém. Podem sentar em nome de Jesus. Essa palavra de hoje, meus irmãos, quando foi na segunda-feira, eu estava indo trabalhar, eu sempre vou no carro escutando algum louvor, vou escutando uma palavra, vou orando. É uma horinha que eu tiro na BR até o meu trabalho, na segunda. E eu vinha meditando, e tinha um encontro dos homens do Clube da Luta, na segunda-feira à noite. E eu disse, meu Deus, o que tu quer hoje que a gente converse? O que tu quer hoje que a gente coloque à mesa? E Deus me direcionou muito para Provérbios 16. Eu digo amém. Nós tivemos uma conversa franca daquele jeito do Clube da Luta, particular. E foi uma bênção. Tivemos crescimento. Só que eu não sabia que em casa a Soraya estava passando por uma batalha espiritual. Estava em oração. E que quando ela tirou um cochilo à tarde, ela sonhou com Provérbios 16.
Aí ela veio me contar. Eu digo, meu Deus, o que tu quer falar para nós com relação a isso? Porque hoje a gente pede revelação a Deus como casal. A gente pede a Deus que, se mostrar para ela, mostre para mim também, Senhor, confirme, e vice-versa. E assim Deus tem tido misericórdia das nossas vidas. E quando eu estava preparando a palavra, meu irmão, meu coração ardia para pregar o Salmo 23. É bom demais. Eu estava doido para pregar o Salmo 23 hoje. Eu já ia dizer ao pastor. O pastor me perguntou, sim, irmão, qual é o tema? Para eu poder botar lá. Eu mudei, eu não respondi na hora que eu vi. Aí eu disse assim, pastor, eu estou orando aqui para ver. Aí Deus disse assim, é o Provérbio 16 mesmo que eu já te mostrei. Amém? Palavra hoje de edificação, de direcionamento. Mas a palavra de Deus é a palavra que cura, que transforma e que renova. Amém? O verso 2, ele começa dizendo assim, irmãos. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. É sempre os nossos caminhos, quando a gente pensa, né? Sempre o que a gente traça parece muito bom. Né? O que eu pensei é sempre o melhor. Né? E você, quando pensa alguma coisa, você também acha, não, você sempre faz muito sentido que você pensa o que você quer. Mas ele diz, mas o Senhor avalia. Em algumas referências tem, traduções tem o Espírito, e em outras as motivações. Então assim, por mais que para você pareça puro, aqueles pensamentos que vêm automáticos, Deus avalia as tuas reais motivações. O Senhor conhece as motivações do teu coração. Ele conhece tudo bem direitinho, até mais do que você mesmo. E eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Quais as reais motivações do seu coração? Mas não responda, pense e responda para si mesmo. Mas não responda com aquela resposta automática, bonita, que vem na mente na mesma hora que eu fiz a pergunta, não. Porque sempre vem a todo mundo. Né? E é sempre uma resposta bonita que a sociedade vai aplaudir e vai dizer, que lindo. Mas eu vou pedir que você reflita de verdade. Que você olhe para dentro e tente extrair qual é a tua motivação de verdade. Qual o real motivo da tua existência hoje? O que te motiva a viver? O que motiva você a acordar de manhã? O que motiva você a ir deitar a cabeça num travesseiro à noite? O que é que te motiva? Qual o real objetivo da tua existência aqui na Terra? Por que você vive? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Pelo que você morreria? Agora a gente está começando a aprofundar o negócio. Quando você entende o teu propósito, você sabe pelo que vive, então você morreria por aquilo. Irmãos, estão entendendo? Amém. Então, refletindo. O segredo da existência, ele não consiste somente em viver, mas em saber para que se vive. Dostoiévski, essa frase. Mas é isso mesmo. O propósito da vida é isso. Para que eu vivo? Por que eu existo? Tá? Agora, você tem uma causa, um motivo, uma razão ou uma circunstância pelo qual você morreria? Se você não descobriu ainda, você não está preparado para viver. Isso é a frase de outro pensador. E eu concordo. Se você ainda não descobriu pelo que você morreria, você ainda não está preparado para viver. O Senhor, Ele avalia todas as nossas reais motivações do coração. Tá? Ele avalia o teu espírito, o meu espírito. Ele avalia o meu coração. Ele avalia o teu coração. No verso 3, ele diz assim, consagre ao Senhor tudo. Ele diz consagra ao Senhor só uma parte da tua vida. Ele diz consagra ao Senhor só teus filhos, só tua esposa. Ele diz consagra ao Senhor só teu trabalho. Ele diz consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. O que é consagrar? A gente fala muito de consagração, né? Eu vou me consagrar. O que é consagrar? Consagrar é tornar aquilo sagrado, é dedicar aquilo tudo, exclusivo. Dedicação, apresentar aquilo de forma exclusiva. Isso é consagrar. Por exemplo, aquele jogador da Copa, aquele jogador fulano, ele é consagrado. Né? Porque ele se dedica tanto àquilo, então
ele é consagrado naquilo que ele se dedica, né? Eu vou me consagrar aos estudos. Eu estou estudando muito, estou me dedicando muito, estou me esforçando muito, estou dedicando muito tempo, tudo aos estudos, né? Por exemplo, também tem a questão da coisa sagrada ser aquilo que é todo dia, que não falta. Por exemplo, o cafezinho do irmão Alci, hein? O café do irmão Alci é sagrado, não pode faltar, né? Amém. O cafezinho é sagrado. Então, tem coisas que são sagradas na nossa vida, mas Deus está dizendo para tu tornar tudo consagrado. Tudo da tua vida tu vai consagrar ao Senhor. Tu vai se dedicar e vai apresentando para Ele, para que tudo na tua vida você seja bem sucedido. Amém? Os irmãos estão bem assim, estão se coçando. Amém. Consagração não é trabalhar para Deus. Consagração é ser trabalhado por Deus. Trabalhar para Deus é servir. Consagração é ser trabalhado por Ele. Assim você está se consagrando a Ele. Vamos seguir. Verso 5. Ainda não chegamos ainda onde é que a gente vai chegar, tá? Na palavra. O Senhor detesta. Aí, em outras versões, tem abomina. Ou seja, o Senhor detesta e abomina os orgulhosos. Em outras versões, tem arrogantes de coração. Sem dúvida, esses serão punidos. Sem dúvida, esses serão o quê? Serão o quê? Não, bem forte. Serão o quê? Punidos. Então, os arrogantes, os altivos, os soberbos, os prepotentes, os orgulhosos, sem dúvida, serão punidos. Serão punidos. Eu queria ler só o 18. O orgulho vem antes da destruição, e a altivez antes da queda. Então, se você está trilhando o caminho do orgulho, da soberba, da altivez, da prepotência, no final do teu caminho é a queda e a destruição. Se você está percorrendo esse caminho, você saiba que lá na frente você será destruído. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Eu já vi muita gente, infelizmente, isso acontecer. Mas a queda é certa, se você tem o espírito de orgulho. Lembrando, meus irmãos, que o orgulho aqui na Bíblia é diferente do orgulho que a gente fala. Porque a gente tem aqui no Brasil, o nosso dialeto, na nossa língua portuguesa, a gente tem uma conotação positiva para o orgulho. A negativa e a conotação positiva. Né? Aqui na Bíblia ele só fala da conotação negativa. Por isso que eu falei que em algumas versões ele traz arrogante. Tá? Porque, por exemplo, o orgulho positivo é o sinônimo de honra. Quando você está honrando alguém, quando você está reconhecendo alguém. Né? Por exemplo, eu estou orgulhoso da Analice, da minha filha, que hoje ela arrumou a cama, né? E ela tirou 10 em matemática. Oh, glória, estou orgulhoso. Isso é o orgulho de honra. É o orgulho de conotação positiva. Não é esse que nós estamos falando, tá? Só para diferenciar para os irmãos, tá certo? Por exemplo, a esposa está orgulhosa do marido, que o marido hoje lavou a louça toda, que é domingo, que o marido deu um cartão de crédito para a esposa. Eita, glória. Tá vendo? E o marido também, também está orgulhoso da esposa, que a esposa fez aquela lasanha de domingo, que só ela sabe fazer, né? E que à noite, quando terminar o culto, ela vai fazer aquela massagem. Eita, glória! Ô, glória! Estão profetizando já a bênção, né, irmão? Amém. Mas só para descontrair, irmão, vamos lá. O orgulho, que é a arrogância, é o motivo central da queda. É o motivo central do pecado original. É o motivo central da queda de Adão e Eva. É o motivo central da queda de Lúcifer do céu. É o motivo central da sua queda. É o motivo central da minha queda. Então, essa palavra ela é muito poderosa porque é o princípio de todo o pecado. É o orgulho. Esse sentimento de orgulho,
ele é um sentimento de autossuficiência. É um sentimento que você não precisa dos outros. Você acha que você, por si só, é autossuficiente. É isso que te afasta de Deus. Esse é o caminho que te destrói. Isso é o início da tua queda. Isso é a morte em vida. É a morte em vida. Eu queria rapidinho ler mais 4 versículos em Isaías 14. Só para a gente ver a questão de... que ele fala da estrela da manhã, que ele fala de Lúcifer, tá? Isaías 14, 12 a 15. Isaías 14, 12 a 15. Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: eu subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as mais altas nuvens. Eu serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do inferno você será levado. Irá ao fundo do abismo. Aqui ele está falando de Lúcifer. E está falando de toda aquela criatura que é orgulhosa. Não é só para ele, isso é para nós também. Toda criatura que é orgulhosa, o final é ser lançado no inferno, no fundo do abismo. Como foi? Isso é Lúcifer. Então, como foi a proposta da serpente para Eva? O que ela disse? Olha, se tu comer o fruto lá, tu vai ser como Deus. A mesma questão. Você está trazendo a autossuficiência de novo. Você vai ser como ele. Então, você não vai precisar de ninguém. Você vai ser maior. Você não vai precisar de nada. Enquanto o pai disse para Adão: filho, se tu comeres, certamente morrerás. Mas a serpente veio com outra história. Se tu comer, tu vai ser como ele. Então, essa é a raiz espiritual de todo o pecado. Essa é a raiz espiritual de todo o pecado. Quem é orgulhoso se acha autossuficiente. Quem é assim acha que não precisa de Deus. Quem é assim acha que não precisa dos outros. Nós somos criaturas de Deus, meus queridos, e nós dependemos do Criador. A soberba transformou um anjo de luz em um demônio. Por causa da soberba, Deus expulsou Lúcifer do céu. A soberba é a porta de entrada do fracasso. A soberba é a porta de entrada do fracasso. O orgulho leva a pessoa à destruição. Quem é orgulhoso, por se achar autossuficiente, acha que não precisa do outro. Não, eu não preciso de ajuda para isso, não. Eu não preciso de você, não. Eu sozinho resolvo. Eu faço tudo sozinho. Eu sou o bichão. Eu não preciso, não. Deixa eu te dizer, quem age desse jeito, o final é o quê? Destruição. A queda. Meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você depende das pessoas, queira você ou não. Essas cadeiras que vocês estão sentadas hoje, foi vocês que fizeram? Foi vocês que colocaram aí? Sim ou não? Não. As roupas que vocês estão vestindo, talvez tenha alguém que fez alguma roupa aqui, pode até ter, mas a maioria não foi. Esses ar-condicionados foram vocês que colocaram aqui? Esse ambiente, esse tempo? Não, nós dependemos das pessoas. Nós não somos autossuficientes, meus queridos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Amém? O amor do nosso Senhor Jesus Cristo é revelado a mim, é através da vida do Fernando. O amor de Cristo é revelado a mim através da vida do pastor Márcio. E vice-versa. É assim que o amor de Cristo se revela. É através dos relacionamentos. É através das pessoas. Foi assim que ele escolheu para ser, meu querido. Quando você se acha independente. Agora muita gente vai se coçar. De novo. Então vai ficar... Quando você se acha independente demais, porque a sociedade de hoje proclama isso e a gente está absorvendo isso e tendo como normal.
Mas quando você se acha independente demais de tudo e de todos, você está caminhando para a queda. Você está caminhando para a destruição. E quando você se acha independente, não quer depender de ninguém, isso te afasta das pessoas, meu querido. Isso mina o evangelho. Porque a verdadeira essência do evangelho é relacionamento. Se você se você quer ser independente demais, que não depende de ninguém, você vai se afastando. Você vai se afastando. Isso acaba os relacionamentos. Vocês já pararam para pensar nisso? Não. A minha filha não vai depender de homem. Rapaz, eu tenho certeza que muitos aqui já falaram. Meu irmão, não diga isso não. Né? Porque se tem a questão da dependência financeira, porque o homem pode não ser... Tudo bem, tem todas essas questões que são válidas. Mas como é que vamos dizer que a sua filha ou o seu filho se casem, eles se tornem uma só carne? O que é o casamento? Ontem teve formatura da aliança, irmão. O casamento não é um contrato, é uma aliança de sangue com o Senhor também. Então, se eu sou uma só carne com aquela pessoa, como é que eu não dependo dela? Meu irmão, isso não faz sentido algum. Como é que a esposa não vai depender do marido e ela é uma só carne com o esposo? Como assim, meu irmão? Isso chama-se negar a realidade. A sociedade atual, meus queridos, a cultura atual que é imposta para a gente, ela traz várias negativas da realidade. E quer que a gente entenda isso como normal. Isso é normal. Negar a realidade hoje é uma coisa normal, só que é um absurdo. Então nós dependemos das pessoas, meus queridos. Nós não somos autossuficientes. Eu dependo totalmente da Soraya. Se não fosse ela, não seria nada. Eu dependo totalmente, e glória a Deus por isso. Para mim não é nem um pesar dizer isso, pelo contrário. É uma bênção que Deus me deu. A gente hoje tem uma luta, parece que o casal briga. Parece que é uma luta de você reconhecer que precisa do outro. Pelo contrário, nós precisamos sim uns dos outros. Amém? No fim das contas, você depende das pessoas e depende de Deus. O verso 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. No final das contas, meu irmão, você crendo em Deus ou não, Jesus ou não, quem é que determina os teus passos? É Deus. Você depende dele, querendo ou não, amém? Quem determina é Deus, e é Deus que determina. Né? Nós não determinamos nada, nem decretamos nada. Só Deus decreta, só Deus determina, amém? Talvez o correto, eu estava refletindo sobre isso, passei ontem o dia todinho, eu digo, cara, que estava refletindo e talvez não seria a gente levantar essa bandeira da independência. Ah, eu sou independente. Não, talvez a gente não deveria era confiar em todo mundo. Confiar em todo mundo. A gente não dá confiança a todo mundo, a não ser que vá conquistando, você vai convivendo. Mas depender, a gente depende. Me diga uma coisa, eu tenho outro emprego, eu dependo do meu chefe. Eu posso não confiar nele, mas eu dependo, sim ou não? Porque senão eu perdo o emprego. E os funcionários, do mesmo jeito, um depende do outro. Então é assim, nós dependemos das pessoas, irmãos. Vamos parar de negar essa dependência, porque nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos do relacionamento. Quando eu entendo o relacionamento, eu começo a entender o amor. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz que amar é tornar-se vulnerável. Você já se tornou vulnerável? Isso é amar de verdade. Porque quando você se torna vulnerável, você deixa de ser arrogante. Você deixa de ser orgulhoso. Aí Jesus está começando a entrar dentro de ti. Amém? Então, nós devemos, por exemplo, por que eu digo que a gente deve ir mais pela questão da confiança do que da dependência? Por exemplo, o sal e o açúcar. A grosso modo, na vida, a gente precisa dos dois para viver. Né?
Mas eles são parecidos, sim ou não? Mas aí eu tenho que conhecer direitinho quem que eu vou confiar. Porque eu dependo dos dois. Dependo dos dois para viver. O joio e o trigo vão crescer juntos. Somos nós que vamos separar? Ou é o justo juiz quando ele voltar? Aí eu vou saber. Com a convivência, eu vou saber em quem que eu vou confiar ou não. Quem é joio, quem é trigo. É assim, irmão. Não, mas não quer dizer que eu não dependa. Mas primeiramente devemos confiar no Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele fará. Amém? Você tem dificuldade de dizer que depende do teu esposo? Você tem dificuldade de dizer que depende da tua esposa? Tem dificuldade de dizer que depende do teu chefe, dos teus empregados, do teu irmão que está aí sentado do teu lado? Você tem dificuldade de dizer que depende do padeiro? Tu compra o pão na padaria, meu irmão? Pois Deus me mandou vir aqui para dizer para você, tire esse sentimento de orgulho de dentro de você em nome de Jesus. Tire esse sentimento. Amém? Quem é orgulhoso não tem coração ensinável. Provérbios 8:13 diz que temer o Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho e a arrogância. Isso é temer o Senhor. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aí eu te pergunto, você teme ao Senhor? Quem teme ao Senhor tem sabedoria, e quem teme ao Senhor, ou pelo menos procura, e quem teme ao Senhor odeia a arrogância e o orgulho. Aí eu lhe pergunto, você teme ao Senhor verdadeiramente? Porque o orgulhoso despreza a sabedoria. Ele acha que já sabe de tudo. Ele acha que sabe demais. Você chega para ele para dizer, irmão, é porque é assim. Não, isso eu já sei. Ele não escuta nada. Provérbios diz, o tolo ele não quer nem escutar o que você tem para dizer. O sábio, às vezes, chega outra pessoa para dizer para ele, ele ouve mais do que fala. Os ouvidos estão bem abertos para escutar, porque ali ele está aprendendo. Eu, quando era criança, era assim. Não sei se os irmãos, mas o meu pai ou minha mãe chegava para mim, aí dizia, meu filho, tal, isso de novo. Aí eu dizia, não, mas eu já sei. E, rapaz, isso se repetia várias vezes. Eu já sei, errando direto. E eu dizendo que já sabia, mas errava de novo. Já sabia, mas errava de novo. Né? Mas Deus me converteu, irmão. Glória a Deus. Mas era assim. Isso eu já fiz melhor, isso eu já sei. A altivez, a soberba e a arrogância, elas te levam à ignorância. E quando eu estou falando aqui em ignorância, não é ser bruto, não. Eu estou falando é falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de sabedoria. A arrogância e o orgulho te levam para esse local. O caminho final é a destruição. Qual é o caminho final? Destruição. A arrogância faz a pessoa achar que ela é a última Coca-Cola do deserto. Já viram gente assim? A soberba faz a pessoa achar que é a última bolacha do pacote. Ela é diferenciada de todo mundo, só tem ela. Se não fosse por ela, aquilo ali nada prestava. Se não fosse por ela, nada funcionava. A arrogância, mais uma vez, ela também demonstra a negação da realidade que a sociedade tem imposto sobre nós. Você sempre, meu querido, sempre pode aprender com alguém. Não tem uma pessoa que não possa ensinar alguém algo. Seja humilde. Aquele que é arrogante, soberbo e prepotente, lhe falta humildade. E Jesus era humilde. Jesus era humilde. Provérbios 11:2 diz, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Eu vou ler de novo. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Engraçado que Jesus é um pacote de graça, mas quando o orgulho vem, você desgraça tudo, irmão.
Mas a sabedoria está com quem? Com os humildes. A sabedoria não está com o orgulhoso. A sabedoria não está com o prepotente. A sabedoria está com os humildes. Provérbios 11:2. Quem é orgulhoso tem extrema dificuldade de pedir desculpa, de pedir perdão, de dizer que errou. Quem é orgulhoso tem extrema dificuldade de se arrepender verdadeiramente. É por isso que isso é o princípio de tudo. Porque 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas para isso acontecer, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que saber que eu não presto. Eu tenho que saber que eu sou pecador. Eu tenho que saber que eu sou falho. Eu tenho que me arrepender verdadeiramente, confessar os meus pecados, aí sim eu serei perdoado. Então o orgulhoso, ele não faz isso, porque ele não reconhece o erro. Ele tem dificuldade de pedir perdão, então ele não se arrepende. Qual era a mensagem central de todos os profetas do Antigo Testamento? Arrependimento. Arrependimento. Qual era a mensagem central de João Batista, que veio fazer o caminho para Jesus, para o Messias? Arrependei-vos. E a mensagem de Deus para a igreja hoje é: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A arrogância é algo repulsivo aos olhos de Deus. Deus declara guerra aos altivos de coração e humilha aqueles que se exaltam. Em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus 5, verso 3, diz: bem-aventurados os humildes de espírito, destes são o reino dos céus. O reino dos céus não é dos orgulhosos, meus irmãos, não são dos arrogantes. O reino dos céus são dos, fale bem alto, são dos humildes. Bem-aventurados, ele está dizendo que bem-aventurado quer dizer que você é feliz plenamente, você vai ser próspero, de verdade. Você quer ser próspero? Você quer ser um bem-aventurado? Seja humilde. Seja humilde. Agora, a palavra humildade deriva do latim humus, que quer dizer terra fértil. Agora vocês vão começar a entender por que quem tem um coração humilde é terra fértil. Aceita a exortação, aceita a palavra de Deus e se arrepende. O coração orgulhoso, ele é endurecido. O coração orgulhoso não frutifica. O coração orgulhoso não tem vida. O humus transforma o solo ruim, endurecido, em terra fértil. A humildade de coração faz você ouvir, faz você aprender. Aí a gente vai para umidade. Tudo tem o mesmo predicar, a mesma raiz, o mesmo. Umidade. A umidade faz também o solo ser fértil. A umidade são tuas lágrimas quando tu se arrepende. A umidade faz com que o solo se prepare para receber o humus. Então, os solos úmidos são férteis. Quando se tem um arrependimento, as lágrimas regam o solo. Com a umidade, as minhocas começam a chegar nesse solo. Quando elas começam a entrar no solo, elas começam a fazer túneis no solo. E elas vão se alimentando e elas vão excretando o que vai formando o humus. Só que quando elas entram, elas formam os túneis e o ar começa a entrar no solo. Então, esse solo, que era um solo antigamente duro, que era um solo pétreo, que era um solo seco, hoje é um solo úmido e hoje é um solo que tem vida. É um solo que frutifica, é um solo que gera vida,
É um solo que deixou de ser morto e hoje gera vida. Amém? Humildade, meus queridos. Humildade. Quem é humilde de espírito sabe pedir perdão. Quem é humilde de espírito sabe pedir desculpas. Lá em Mateus 5 também, no Sermão do Monte, do verso 21 ao 26, Jesus está falando da importância de se reconciliar com o teu irmão. Tá? Ele fala da necessidade que você tem em pedir perdão de uma ofensa que você proferiu, de uma falha, de um erro seu. Ele está falando dessa importância. Ele diz que quando você for no altar aqui, você veio para a igreja, eu vim no altar adorar o Senhor. Ele diz assim, em vez de você entregar a tua adoração, tua oferta, tu primeiro volta, se reconcilia com teu irmão, aí depois tu vem e me oferta. Depois tu vem e me adora, né? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a gente tem algo contra alguém, quando a gente tem um coração orgulhoso e não pede desculpa, o Senhor não recebe a vossa adoração. Teu culto não presta. Porque é um culto hipócrita. E Deus não quer isso. Jesus bateu bastante nos fariseus e chamava eles de sepulcros caiados. Porque ele é bem apresentável por fora, ele é branquinho, ele é bonito de se ver. Ou aquele irmão que levanta a mão na igreja, aquele irmão que fala em línguas, aquele irmão que glorifica, aquele irmão que adora, aquele irmão que chora. Mas ele tem algo contra o irmão dele. Por fora é bonito, mas por dentro é podre. Reconcilie-te agora, meu irmão. Ainda há tempo. Jesus mostra que a verdadeira adoração estão nas tuas atitudes do dia a dia, na tua ética, nos teus valores, na tua moralidade e na humildade. Ele não recebe o teu culto, meu querido, se você não se reconciliar com o teu irmão. Isso são palavras de Jesus no Sermão do Monte. Mas você sabe por quê? Romanos 2:1 diz, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Antigamente, meu querido, o sacrifício era um animal. Antigamente o sacrifício era a oferta. Era você levar os cereais. Hoje o sacrifício é você. Hoje o sacrifício é você. Então apresentem a vida de vocês como sacrifício vivo a Deus. Eu costumo dizer que a gente chama, no entendimento menor, que isso é um culto, né? Hoje nós estamos no culto de domingo. Mas quando você vai mais profundo, igual o entendimento de igreja, né? Que a gente chama de igreja, mas não é igreja, né? Quando você vai para o entendimento mais profundo, isso aqui não é um culto. Isso aqui é uma reunião de pessoas. A eclésia é uma assembleia. Porque você é um culto vivo a Deus. O culto acontece em você. Porque hoje você é templo e morada do Espírito Santo. Então, a Shekinah do Senhor, a glória do Senhor, não desce mais no templo, desce na tua vida. Então aqui nós temos uma reunião de cultos vivos a Deus. Hoje nós temos as reuniões de cultos. Então, tu sabe quando é que o verdadeiro culto começa? Quando a reunião acaba. Aí a gente vai ver. Se aqui você levanta a mão, glorifica ao Senhor, só que lá fora você é arrogante, prepotente, não perdoa o seu irmão, não pede perdão. O verdadeiro culto começa quando esse aqui termina. Amém? Glória a Deus. O Senhor hoje busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adora ao Senhor em verdade, meu querido. Adora ao Senhor de todo o teu coração.
Ele não quer só tuas palavras, ele quer tudo. Ele quer tua vida, ele quer tua motivação. Ele quer tuas atitudes. Ele quer o teu testemunho. Ele quer o teu caráter, ele quer a tua fidelidade, ele quer a tua santidade. Quando você é um sacrifício vivo, o orgulho, o ego, a vaidade, a soberba, a arrogância, vai para o saco. E começa a aparecer o amor, e começa a aparecer a humildade. Porque você começa a ficar vulnerável. Você se reconhece que não é autossuficiente. Você precisa de Deus. Você precisa dos seus irmãos. Você precisa das pessoas. Deus olha tuas reais motivações, meu querido. O teu coração por inteiro. O meu também. Ele sabe cada caverninha que tem dentro dele. Cada buraquinho. Ele me conhece, tal, mais do que eu mesmo. Que eu estou lutando para me conhecer mais. Mas Deus sabe tudo. Quem é orgulhoso tem dificuldade agora de perdoar. Tanto pode ter dificuldade de pedir perdão, como tem dificuldade de perdoar. Porque tem aqueles que não têm dificuldade de pedir perdão, mas, tipo assim, eu ofendi o irmão Fernando, um exemplo. Eu ofendi o irmão Fernando, disse, irmão Fernando, perdão. Aí amanhã eu fiz a mesma coisa. Aí depois de amanhã eu fiz a mesma coisa, só que eu fico pedindo perdão. Meu irmão, isso aqui não é arrependimento não, é orgulho do mesmo jeito. Você só quer aliviar as coisas para a sua barra. Quando você se arrepende verdadeiramente, você muda a conduta. Existe uma diferença, eu falo muito para os homens, conceitual entre você saber e você aprender. Saber é você ter entendimento, conhecimento daquela determinada coisa. Eu sei um pouquinho de medicina, né? Agora, aprender, quando você vai ler o conceito, só tem uma coisa que muda. De saber para aprender. É porque quando você aprende, lá no finalzinho tem assim, mudança de comportamento. Então, eu vou saber, Deus vai saber, as pessoas que estão ao redor vão saber se você aprendeu aquilo quando você mudar sua conduta. Quando você mudar o seu comportamento. Se o seu comportamento é o mesmo, eu continuei fazendo a mesma coisa contra o meu irmão, eu não aprendi nada. Eu posso até saber a teoria que o irmão Mateus está pregando aqui. Mas você tem que mudar a conduta. Tem que mudar o comportamento. Então, quem é orgulhoso tem dificuldade de perdoar. Porque ele diz assim, aquele que fez aquilo contra mim, ele não merece. Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu? Aquele não merece perdão. Se eu pedir para quem já falou, eu acho que todo mundo levanta a mão. Meu irmão, Jesus conta uma parábola que até a gente abordou no Comunhão e Mesa sexta-feira. Parábola do credor incompassivo. E nessa parábola, Jesus mostra que ele nos perdoou de uma dívida impagável. E quem sou eu para não perdoar meu irmão? Quem sou eu? Se ele me perdoou de uma dívida que eu não podia pagar, ninguém podia pagar. Ele foi misericordioso para comigo. Ele quer que nós sejamos também como ele foi. Misericordiosos para com os nossos irmãos. Então eu digo hoje, quebre o seu orgulho. Perdoe hoje. Perdoe agora. Agora, meu irmão. O tempo está passando, meu querido. Não guarde isso no coração. Nessa parábola, o louvor pode subir em nome de Jesus. Essa parábola, no final, ele diz que o cara que foi perdoado pela dívida impagável, ele não conseguiu perdoar uma dívida infinitamente menor e ele foi parar por isso na prisão. E ele foi para a prisão para ser atormentado pelos atormentadores. Então, meu querido, se você guarda mágoa de alguém, se você guarda rancor de alguém, perdoe. Porque você
estar preso. Você está preso. E você vai ser atormentado até que pague o último centavo. Você não consegue deitar a cabeça em paz e dormir bem. Você tem que tomar remédio para dormir. Perdoe, meu querido. Perdoe. Você começa a não ter paz na vida. Você começa a viver em pé de guerra com todo mundo. Você adoece espiritualmente, emocionalmente, daqui a pouco está somatizando, fisicamente também. Você adoece em todas as órbitas. Aí você me pergunta, meu irmão, mas é difícil demais eu perdoar porque foi muito pesado o que ele fez comigo. É difícil, irmão, não é fácil. Não é fácil. Eu não estou aqui para respirar santidade, não. É difícil. Mas como é que a gente aprende a perdoar? Como é que você aprende a nadar? É só estudando sobre água? Aprende nadando, irmão. Então a gente aprende a perdoar perdoando. Haja. Hoje, perdoe. Perdoe. Marcos 11, 25 e 26 diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Meu irmão, o que Marcos está dizendo aqui no Evangelho é que se você não perdoar, o Senhor não vai te perdoar também. Ele condicionou isso. Não perdoe. Perdoar é um ato de amor. Perdoar é um ato de misericórdia. E o nosso Pai que está no céu, uma coisa que Ele é misericordioso. É misericordioso. Fique livre, meus queridos. Seja curado, seja restaurado em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, reflita, ore ao Senhor, peça perdão pelas suas falhas, pelos seus erros, perdoe no coração quem você ainda não perdoou. E quando sair daqui, se você tiver algo contra alguém, vá se reconciliar já. Vá se reconciliar depressa. Ser cristão é perdoar um indesculpável, porque o Senhor Jesus perdoou um indesculpável em nós. Isso é ser cristão. Essa noite Deus está dizendo, quebra o teu orgulho hoje. Essa noite Ele está dizendo, você não é autossuficiente. Você depende de mim e dos seus irmãos. Perdoe aquele que um dia te abandonou. Perdoe aquele que um dia fez algo ruim contra você e sua família. Perdoe aquele que um dia talvez te agrediu. Perdoe aquele que te feriu. Perdoe verdadeiramente no teu coração, meu irmão. Quebra o teu orgulho. Graça e paz. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia.